Pessoal, vamos lá. Primeiramente, muito bom ter vocês aqui ao vivo, né? Essa nossa aula ficará gravada, então, posteriormente, várias pessoas terão acesso. Eu quero agradecer vocês que estão aqui, que tiraram esse tempinho nessa quinta-feira, né? E eu estou aqui para compartilhar com vocês o máximo que eu puder. Eu quero a interação de vocês também. Podem mandar alguma dúvida que tiverem no chat. No final, eu posso abrir também para perguntas o microfone, tá bom? O intuito hoje da nossa masterclass é fazer um apanhado geral, né? Vamos falar sobre advocacia empresária, e vamos começar com os quatro pilares que sustentam uma advocacia próspera, uma advocacia lucrativa. Acho que alguns aqui já me conhecem, outros não, né? Mas eu vou contar um pouquinho da minha história de forma breve para vocês. Eu iniciei na advocacia no final de 2015, quando eu me formei. Então, eu já abri escritório logo de início, assim que formada, e eu passei por um longo percurso até eu conseguir estruturar a minha advocacia. Então, eu digo que nos 5 primeiros anos ali, eu fiquei patinando na advocacia, eu tive muita dificuldade, chegando até a pensar em concurso, a deixar a advocacia durante um tempo para trabalhar como assessora, porque eu não tinha realmente eu não tinha lucro, né, com a advocacia, eu não tinha uma estabilidade, e isso me incomodava muito. Depois de um tempo de muito, né, patinar ali no início, eu tive um insight de realmente ver a minha advocacia como uma empresa, né, onde eu busquei sobre gestão, marketing, vendas e fui estudar como que a gente atua na advocacia de uma forma com que a gente tenha, né, um resultado. E eu acho que eu compartilho muito das dores de muitos advogados no início, pois no início a gente tem, às vezes, clientes, não temos clientes, né? Então temos ali uma dificuldade financeira, enfim, e quando temos esses clientes, temos uma dificuldade diferente, que é a organização e a gestão do escritório. Então, hoje a Masterclass é para tratar desses pontos. Vou compartilhar uma tela com vocês e a gente vai seguir, né? Aqui, caso vocês queiram fazer alguma interação, participar, fiquem à vontade. Olha, o que eu entendo que são os pilares hoje de um escritório de advocacia, o primeiro deles, né, que a gente não pode deixar de tratar, é a mentalidade. O que que é essa mentalidade? É justamente a mentalidade de empresário, né? A gente tem que ver o nosso escritório como empresário e não como faz tudo do nosso escritório. Hoje, o que a gente vê muito são advogados sobrecarregados, com muito trabalho, né? E fazendo tudo no seu escritório. Então, eles fazem o operacional, fazem toda ali a parte de atendimento, toda a parte operacional do escritório e não sobra tempo para olhar para a parte estratégica. Então, essa mentalidade, né, que eu quero que vocês tenham, que é justamente você entender que você realmente é um profissional, mas o seu escritório é outra pessoa, né? Eu não sei quem aí já tem CNPJ, como é que é? Vocês já me contam aí no chat. Vocês já têm CNPJ, atuam como autônomos, vamos compartilhar aí. Mas então a mentalidade é justamente isso, como eu me enxergo diante do meu negócio, né? E a gente tem que se enxergar como empresário realmente, enxergar o nosso negócio como uma empresa. E como que é isso na prática? O primeiro ponto é a gente separar, né? Separar o pessoal do profissional, separar o CPF do CNPJ. Claro que a mentalidade, quando eu falo de mentalidade de um empreendedor, mentalidade empresarial, isso vem de dentro para fora, né? Começa com uma transformação interna, né? De um autoconhecimento, de saber quem você é, de saber o seu potencial. Mas quando a gente traz isso para o escritório, é justamente essa postura empresarial que a gente precisa ter, que é abandonar o papel de faz tudo, atuar como líder, como gestor do seu negócio e separar. Então, se eu sou gestor e eu tenho uma empresa, então o lucro que eu tenho daquela empresa, ele não é meu, né? Ele é do meu escritório. E aí você começa a trabalhar de forma estratégica. Quais são os gargalos hoje do seu negócio? Né? Então, você consegue identificar isso, e aí você, como líder, tem essa maturidade de desenvolver essa liderança e entender o que precisa ser feito, tomar as decisões e realmente sentar na posição de gestor
do seu escritório. Quando a gente vai tratar da gestão, né, a base fundamental que eu digo é justamente a gestão de dados. Hoje, vocês têm uma gestão, vocês sabem os dados do seu escritório, vocês sabem quantos contratos vocês fecharam em 2025, quantos processos vocês têm ativo, quantos arquivados. Vocês têm esses dados, vocês fazem essa análise, essas anotações. Isso é muito importante porque é através desses dados que a gente vai mapear e a gente vai tomar as decisões estratégicas do escritório. Então, o primeiro ponto, quando a gente vai trabalhar a gestão, a gente tem que mapear os dados. Quantos processos você tem ativo, quantos processos são distribuídos por mês, e a partir disso, a gente trabalha um plano de ação também, um plano estratégico. Quem aí fez um plano estratégico para 2026? O que que é isso? Se eu tenho como objetivo, por exemplo, faturar R$ 1 milhão em um ano na advocacia, esse objetivo parece, às vezes, distante para alguns, para outros não. Outros já têm esse faturamento, outros não. Mas só para vocês entenderem que é algo mensurável, quando você fala de um valor, de um objetivo, e ele fica solto, ele parece muito distante. Mas quando você traz ele para a realidade, você aplica ali um planejamento, você vê que é tudo uma questão de escala e de trabalhar dentro daqueles objetivos. Então, se você traçou o objetivo, quais são as metas, as ações que você vai implementar para alcançar aquele objetivo? Se o objetivo é faturar 1 milhão, qual que é o seu, quantas ações você tem que fechar para conseguir, né, ter esse faturamento? Então, quando a gente fala de gestão de dados, é você saber quantos contratos você fecha por mês, quantos contratos você tem, né, e quantos você precisa manter fechando todo mês para alcançar aquele objetivo. Então, você precisa ter esses dados anotados, é o primeiro ponto, né? Ter essa gestão de dados, e a partir daí você consegue trabalhar os objetivos. Então, você sabe hoje quantos processos você tem e quantos processos você precisa fechar. Quais ações você vai desenvolver para conseguir alcançar esses objetivos? Mas vamos lá. Quando você tem no seu escritório, e aí eu falo, né, aqui de forma genérica, mas cada um tem o seu gargalo. A gente trabalha com gestão de crise, é uma dos pilares da gestão, né? Como que eu identifico qual é a crise que eu tenho no meu escritório hoje? É quando a gente faz a seguinte pergunta: o que mais me preocupa no meu escritório? Eu tenho mentorados, por exemplo, que têm processos parados há 3 anos que não conseguiu dar andamento, que tem que fazer petição inicial, e aí eu pergunto, mas por que que você não fez? Ah, porque é difícil, tem que analisar documento, enfim. Então, veja que existe uma crise, né? E aí você pega, por exemplo, colegas que têm processos parados há 6 meses, há 3 meses, o Problema. que vai acontecer nisso? O cliente vai cobrar. O cliente vai cobrar, ele vai te perguntar um processo, isso vai gerar um problema ali no futuro, né? Então, como que a gente faz a gestão da crise? A gente identifica a crise. Então, nesse exemplo que eu dei, se a crise é a falta de protocolo, a falta de andamento nos processos, como que eu vou solucionar? Se o problema é o fato de ser um processo especializado, então, por exemplo, eu atuo no previdenciário, mas eu atuo com BPC e auxílio-doença. E eu tenho um processo que é uma aposentadoria especial, não é minha especialidade. Então, você vai buscar um parceiro especialista. Você vai chegar, olha, doutor, vamos fazer uma parceria aqui, vamos dividir aqui esse processo, você tem mais expertise, enfim. E aí você divide o seu honorário, mas ao mesmo tempo você fica com um bom resultado. Então, acaba compensando. É um dos exemplos, né? Outro exemplo, então tem o gargalo aqui de processo, vou fazer uma força-tarefa, vou chamar a equipe, vou trabalhar no sábado. Essa responsabilização, né, ela vem do gestor, ela vem dessa liderança. E aí, a gente tem um outro gargalo, uma outra crise, que é justamente na delegação. E aí, acho que tem alguns colegas que já estão há mais tempo, que o doutor Natanael, né? E já tem um número maior de processos. Quando essa situação, normalmente a gente tem a crise, o gargalo, é justamente conseguir solucionar e conseguir soltar esse fluxo de trabalho, delegar, né? Justamente uma dificuldade
que o advogado tem hoje é de conseguir delegar as funções. E aí, quando muito colega fala, eu não consigo delegar porque eu não encontro alguém que faça, é difícil achar algum colaborador. O que que eu digo em relação a isso? Que isso é falta de estratégia e também é um pouco de. A gente tem uma certa vaidade, né, de querer que seja feito, que o que a gente faz é a melhor forma. E a gente, às vezes, não consegue também treinar uma pessoa para fazer aquilo. E como que funciona? Como que eu faço a delegação de tarefas no escritório? Primeiro ponto é a gente É, uma entender coisinha, quais são as tarefas, coisinha linda. Agora tá mais idosa, tá a coisa mais linda do mundo. quais são as funções ali do meu escritório. Então, você tem que catalogar aquelas funções. O que que você faz hoje no seu escritório? Então, hoje no meu escritório, eu faço petição inicial, um exemplo, faço petição inicial, faço atendimento, respondo o WhatsApp, cumpro a exigência do INSS, vou na delegacia, vou no fórum. Elenca, escreve todas essas funções que existem no seu escritório. E aí você vai ver qual dessas funções que você consegue, você pode delegar para alguém. Você pode delegar uma petição inicial, por exemplo, de um benefício por incapacidade, que você tem um modelo? Sim, você pode. Você pode delegar, por exemplo, o WhatsApp? Sim. E aí, como que é feita essa delegação? É diferente de delargar, né? Delegar não é delargar. Você não vai entregar ali aquela função e deixar que o colaborador faça. Você vai acompanhar essa implementação. Então, primeiro ponto, padronização. Se eu gosto da petição inicial daquela forma, se eu tenho aquela forma de fazer a petição, eu faço uma espécie de manual, que a gente chama, não é bem um manual, a gente chama de POP, Procedimento Operacional Padrão. Eu vou escrever ali que a minha petição inicial, ela precisa estar, por exemplo, na fonte 12 Arial, eu gosto do espaçamento 1 e 15, jurisprudência tem que estar atualizada, pelo menos de um ano atrás, enfim, conferir os dados, colocar, enfim, tudo que você tem ali de padrão, você coloca e aí você passa para o colaborador acompanhar aquele procedimento, seguir aquele padrão que você tem. E aí, durante um tempo, você vai corrigir, você vai conferir, acompanhar aquela implementação. E aí, com o tempo, né, você vai ver que o colaborador, ele vai, se ele tiver a principal característica do colaborador, que é a proatividade, a responsabilidade, ele vai fazer conforme você solicitou e você vai adequando ali, fazendo as correções. E aí a delegação ela é gradual, né? Mas quando você tem um padrão, você consegue sim fazer essa delegação. Um outro ponto que é importante para fazer essa delegação é justamente a setorização do seu escritório. O que muita gente não faz, que dá a impressão que a gente está com muita coisa para fazer, dá a impressão que a gente está extremamente sobrecarregado, e às vezes é só falta de ajustar, né, e definir ali as prioridades do que tem que ser feito. Quando eu falo de setorização, dá a impressão de que precisa ser um escritório muito grande, né? Vocês estão vendo aí, né, a tela compartilhada. A gente tem na setorização os principais setores de todo o escritório, e aqui, independentemente se o seu escritório é só você, ou se você tem 5, 10, 20 colaboradores. Todo escritório, ele vai ter os setores. E isso você vai, mesmo que seja só você vai setorizar para você conseguir trabalhar em blocos. Então, você tem o setor de marketing, você tem o setor comercial, você tem o setor operacional de execuções, o setor de operações e a diretoria. Então, o que que é isso? No setor de marketing, é quando você vai trabalhar a prospecção, a atração, né, dos clientes. Você tem, então, potenciais clientes que estão ali no, que a gente chama no mundo que você não controla, eles estão fora do seu alcance. Quando você trabalha o marketing, você traz eles para o universo, você atrai ele para o seu universo, né? Então, você vai produzir conteúdo, você vai trabalhar o marketing jurídico para atrair aquele cliente para o seu ecossistema ali, para o seu escritório. Então, quando a gente tem esse setor de marketing, você vai colocar na sua agenda, por exemplo, um dia para você produzir conteúdo para o Instagram. E aí, nesse dia, mesmo se for só você no seu escritório, você vai vestir a camisa do marketing. Então, naquele dia, você é o gestor de marketing. E você tem o setor comercial. O setor comercial é o que vai
atender, fechar contrato, né, e trabalhar essas demandas. Então, muitas vezes o próprio advogado, ele é o comercial, né? Ele que faz o atendimento, ele que faz o fechamento, ele que faz depois o contato. Então, é, então, quando é assim, né, você tem aí no setor comercial, mesmo sendo só você, você vai vestir a camisa do comercial. Então, você vai fazer o atendimento, você vai utilizar as técnicas de atendimento ali que vão otimizar, que vão aumentar a chance de fechamento daquele contrato. Então, isso quando você escala, né? E aí, para a gente escalar um escritório de advocacia, a gente precisa ter um setor comercial. E aí, mais adiante, né, é super importante a gente ter esse setor comercial, que é você ter duas funções essenciais nesse comercial, que é o SDR, o primeiro deles. O SDR, o que que é? É o profissional que ele faz a qualificação do cliente. Então, sabe que o WhatsApp, principalmente quem faz tráfego pago, fica chegando mensagem toda hora ali de clientes novos? O que que muita gente faz? Quando está centralizado aquelas respostas do WhatsApp, está centralizado no advogado, ele não consegue responder de forma rápida, ele não consegue fazer o atendimento, porque é chato mesmo a gente ter que responder o WhatsApp, ter que fazer tudo. Então, quando você tem condições ali, já você vai fazer um investimento para estruturar o escritório, você coloca um profissional que nem precisa ser um profissional do direito para fazer a recepção do lead ali no WhatsApp. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a recepção do cliente, vai criar ali a conexão com o cliente, ele vai gerar, né, aquele primeiro impacto positivo e ele vai qualificar o cliente, ou seja, ele vai entender qual é a demanda do cliente para saber se vai marcar reunião para o advogado ou não. Então chegou um cliente, quero tirar uma dúvida. Então ele vai entender qual que é a situação. Viu que é um atendimento que pode gerar um contrato? No meu exemplo do previdenciário, a pessoa falou: eu tive um benefício negado, o que que eu faço? Então, aquele momento ali, você identificou que a pessoa pode ser um potencial cliente. Nesse caso, a gente já agenda o atendimento, né? Com o advogado, às vezes o próprio closer nem precisa ser um advogado, ele pode, se ele for treinado, ele consegue fazer esse fechamento também da venda. Mas identificou ali que o potencial cliente é qualificado, vai encaminhar ele para o agendamento, que é aí a função do closer, que é quem faz o fechamento do contrato. O closer, né, é a pessoa que é especializada em vendas e ela vai trabalhar ali todas as formas de venda para fechar aquele contrato. Quando, né, você tem uma escala ali maior de fechamentos, você tem essas duas pessoas separadas, o SDR e o closer. O SDR qualifica, agenda, o closer recepciona ali o lead, faz o atendimento, pede documento, manda procuração, fecha o contrato e manda depois para o operacional, que é o setor de execuções. Então, o operacional é que vai fazer petição inicial, fazer pedido no INSS e dar andamento no processo. Então, perceba que para um escritório escalar, você vai atuar como se fosse realmente uma linha de produção, né? É uma linha de produção. O cliente chegou, atendeu, fechou, o setor de execução fecha. Aí você pode ter um profissional que é o controller, que vai acompanhar os prazos, que vai cumprir os prazos. Você pode ter uma pessoa que, às vezes, é a mesma pessoa que ela pode desempenhar duas funções, por exemplo, mas ela vai ali mandar um feedback para o cliente. E é um ponto que a gente tem um gargalo muito grande na advocacia, é justamente essa questão do feedback, porque muitas vezes a gente não consegue, a gente não consegue dar atenção para o cliente, né? A gente não tem tempo. E aí, o que que acontece? O cliente, ele não pensa que você não tem tempo, ele não pensa que você está cumprindo os prazos e que você tem muitos clientes. Ele pensa que você não está fazendo nada no processo dele. É isso que ele pensa. Então, é muito importante você ter essa, né, quando você tiver, se você ainda não tem esse colaborador, quando você tiver, você tem um colaborador para ficar responsável por dar esses feedbacks. E aí você faz uma planilha de Excel com os processos ou no próprio sistema de gestão o ADV Box ou o Astrea, por exemplo, você ter aquelas anotações que aquele cliente recebeu feedback e não deixar que ele fique, por exemplo, mais de 30 dias ou 60 dias sem uma resposta, nem que seja uma mensagem padrão para você mandar assim, seu João, tudo bem? Aqui é do escritório, estou mandando essa mensagem só para dizer
que a gente está acompanhando seu processo, no momento não tem nenhum andamento, mas a gente não tem nenhuma novidade importante, mas a gente está atento, vamos cobrar lá no fora, a gente avisa quando tiver alguma novidade. O cliente, ele se sente importante, ele sente, e isso gera tanta confiança no cliente, que esse cliente ele vai te indicar outros clientes e ele vai te avaliar bem. Nós vamos tratar disso daqui a pouco, sobre essa parte de avaliação. E perceba que é um ecossistema, sabe? Quando a gente trabalha a gestão, não é uma fórmula mágica, são várias ações que você faz dentro do escritório, que você gera, né, toda uma rede ali que você faz com que o seu escritório seja reconhecido, seja indicado, né? Então, uma delas é essa importância do feedback, desse contato com o cliente. Então, a gente falou, né, da gestão de dados, eu quero que vocês tenham, quem não tem ainda, faça isso, anote, então tenha esse hábito, saiba como que está o seu negócio. Quantos contratos você fecha num mês, quantos contratos você tem, por quê? É justamente a quantidade de fechamento de contratos que vai te dar a sua receita. Quando a gente fala de gestão financeira, né, a gente tem que pensar que dentro de um escritório, como é que a gente olha essa parte financeira? O primeiro ponto é a gente separar realmente, né, o que é o dinheiro do escritório, o que é o seu dinheiro, o que é o ideal. Você ter uma conta, ainda que você não tenha o CNPJ ainda, eu acho importante ter o CNPJ da advocacia. Eu sei que no início é uma despesa que alguns, né, ainda não podem assumir essa despesa, mas tem que estar no plano de ação, no cronograma, assim que possível, ter o CNPJ, porque você aumenta a sua mentalidade. Você realmente, e todo mundo que abre CNPJ fala isso. Depois que você abre CNPJ, você se sente realmente um empresário. Porque até então você mistura, né? O advogado autônomo, o escritório, é tudo junto ali, o dinheiro do escritório é o seu dinheiro, e aí você vive naquela confusão, né? Tô rico, tô pobre, então teve um mês que entrou 20 mil, 50 mil, nossa, eu viajei, tô bem. No outro mês, pagou as contas e olha lá. Então, quando a gente fala, né? Muita gente fala que não tem estabilidade na advocacia, é porque não está faltando estruturar essa gestão financeira. Porque quando a gente estrutura esses dados, a gente consegue ter uma previsibilidade. Você não vai ter, talvez, uma estabilidade, até porque eu acredito que essa estabilidade ela não existe, né? Porque a gente pega um concurso público, você tem uma estabilidade? Depende, né? Se você tem todo mês um salário fixo que não atende o padrão de vida que você quer e você não gosta do serviço que você faz, do serviço público, aquilo para mim não é estabilidade. A advocacia, ela te permite ter, sim, com a gestão estratégica correta, você tem uma previsibilidade financeira. O que que é isso? Você tem, primeiro ponto, você diferencia o que que é faturamento e o que que é receita, né? O que que é faturamento? Faturamento é tudo que o seu escritório fechou naquele mês, mesmo que você não tenha recebido. Então, perceba, o faturamento, se no mês de janeiro eu fechei 20 contratos, né, eu vou anotar ali o valor de cada contrato. Então, às vezes, aquele contrato eu já recebi, eu cobrei honorários iniciais, então aquele faturamento também é receita. Mas, por exemplo, e aquele contrato que eu fechei do direito trabalhista ou de um BPC, que o cliente vai me pagar só no final do processo? A maioria dos advogados não coloca isso na planilha, porque não recebeu, só que isso é faturamento. Então, se você fechou 20 contratos, então o primeiro ponto é você saber qual que é o seu ticket médio nas ações de êxito, qual que é o ticket médio. Se eu tenho, por exemplo, se eu trabalho com BPC, hoje eu sei, né, que o ticket médio do BPC é 6 mil reais. E eu cheguei nesse ticket como? Porque eu cobro 4 salários com a implantação do benefício, dá pouco mais de 6 mil reais, e eu tenho 30% retroativo. Então, dependendo do tempo ali, vai ser mais ou menos retroativo. Mas por que que eu coloco 6 mil e não 10 mil, 15 mil? Porque tem o retroativo? Porque tem as improcedências. Então, eu fiz uma análise, eu cheguei nessa conclusão que no meu escritório o ticket médio do BPC é 6 mil reais. Se eu fechei 10 BPCs no mês, então eu tive um faturamento de 60 mil em BPC. Só que o meu objetivo é faturar 120 mil. Então, eu preciso fechar 20 BPCs no mês.
E aí, quando você faz, você tem esse faturamento, então você sabe o que que você tem para gerar receita. Você sabe que você faturou aquilo e você vai ter uma receita decorrente daqueles processos que você fechou. E quando você percebe isso, então veja que você sabe a receita que você teve no mês, aí a receita é o que de fato entrou no bolso, né? O que de fato entrou no caixa do seu escritório. Então você tem a receita bruta. Um exemplo, entrou ali R$ 50.000, eu gastei 20 mil com custos fixos e custos variáveis, então eu tive uma receita de 30 mil. E aí, desses 30 mil, o que que eu reinvesti no escritório? O que que sobrou de lucro para mim? Isso é uma conta, né, que você faz. Mas o principal aqui que eu quero que vocês tenham em mente é de anotar o faturamento, ter essa tabela, porque é justamente o faturamento que vai virar receita. E o que gera insegurança na advocacia é justamente a gente não ter essa previsibilidade de receita. Mas quando você tem isso anotado, você sabe que aquilo ali vai te gerar uma receita futuramente. Então, e isso é tão importante porque você começa a ver esses dados, vira um vício, né? Você bateu 20 contratos, aí no próximo mês você já quer bater 30, e no mês seguinte você quer mais, e aí você começa a olhar para os dados. Por exemplo, desses 20 contratos, quantos vieram por indicação, quantos vieram pelo tráfego pago, quantos vieram por causa daquela palestra que eu fiz, ou pela publicação que eu fiz no Instagram, ou por causa daquela associação que eu participei, daquele evento que eu fui. Então, você vai anotar o ticket médio daquela ação que você fechou, você vai anotar a origem daquele lead, de onde que ele veio, e no final de cada mês você vai olhar para esses dados, para você entender onde você tem que colocar mais esforço. Eu vejo o colega, por exemplo, colocando muito dinheiro em tráfego pago. Um exemplo, colocou lá 3 mil em tráfego pago, fechou dois contratos. E aí fala, não, mas tráfego pago não dá certo, não dá certo, eu não vou mexer mais, queimei dinheiro, joguei dinheiro fora. Mas é porque não é somente você colocar o dinheiro no tráfego pago. Você precisa ter uma gestão por trás desse tráfego pago. Por quê? O seu anúncio ele vai rodar, o cliente ele vai clicar, né, no link, mas se você não tiver uma estrutura para recepcionar aquele cliente, ele não vai fechar com você. Tráfego pago, se você não fechar ali com o cliente, por exemplo, nos 10 primeiros minutos, nos 20 primeiros minutos, se ele não tiver uma resposta, ele vai procurar outro advogado. Então, é importante ter essa estrutura também, no final, olhar para esses dados, né? E aí, quando a gente fala de gestão, é importante ter os sistemas de gestão, né? Os sistemas Astrea, DVBox, porque nele você vai conseguir entender ali como é que está o cenário do seu negócio. Inclusive, na delegação, é essencial você ter um programa, porque você consegue, através dele, já lançar as tarefas para os colaboradores. Salvo engano, o Astrea tem essa possibilidade, eu uso a DVBox, ele tem também isso muito organizado, essa gestão de tarefas, então você lança a tarefa para o colaborador, você coloca o prazo, e aí você consegue acompanhar se o colaborador cumpriu aquela tarefa no prazo, ele consegue te devolver com dúvidas, então você consegue trabalhar fora do seu escritório com esse sistema, você nem precisa estar fisicamente no escritório, né? Outro ponto da gestão, gestão da agenda. Então, o que que a gente tem de problema, né? A gestão do tempo. Ah, o dia passa, eu estou só apagando incêndio, eu não fiz nada, não cumpri os. Enfim, e aí chega no final do dia, a gente está cansado, e eu falo porque eu vivi isso muito na pele. Chegar ao final do dia e você falar, meu Deus, sim, eu não fiz nada. Por quê? WhatsApp, é cliente chegando, intercorrência o tempo todo. E aí, no final, você não consegue fazer o que tem que ser feito. Qual que é o primeiro ponto, né, que a gente tem que fazer em relação à agenda, gestão de tempo? Trava a sua agenda ali, né, naquele horário, para fazer aquela parte que é mais importante. A gente fala do método Eisenhower, que é o seguinte: você faz um quadrado, né? São quadrantes. Você vai definir as prioridades do que você vai fazer naquele dia. Por quê? Quando você faz uma lista de tarefa muito grande, você não vai conseguir cumprir aquilo, vai chegar no final do dia, você vai ficar desmotivado. Esse método de Eisenhower é justamente para você definir as tarefas que são urgentes e importantes. Então, no primeiro quadrante, né, imagina uma folha, você faz um quadrado. No primeiro quadrante, você vai colocar as tarefas que são urgentes e importantes. Então, amanhã, quais são as tarefas urgentes e importantes? Eu tenho um prazo
de um recurso especial, enfim, ele é o mais urgente e importante, não tem como fugir. Então, ele vai ser a primeira tarefa do dia, e você vai travar a sua agenda, não vai agendar com o cliente, você não vai, né, fazer outra coisa para você cumprir aquela tarefa. Então, num outro quadrante, você coloca tarefas que são importantes, mas não são urgentes. Por exemplo, fazer uma petição inicial ou fazer um pedido no INSS. É importante? É importante. Se você não entrar, você não vai, receber, né, muitas vezes, ou você pode ter um problema com o cliente. Então, isso é uma tarefa importante, mas ela vem abaixo da tarefa urgente. E aí você tem outras tarefas, a gente coloca o quadrante 3, que são tarefas urgentes, mas não importantes. Então, nossa, como que é urgente, mas não é importante? Isso a gente coloca em questão de dimensão, né? Por exemplo, eu tenho que avisar o cliente que mudou a data da perícia. É urgente, né? Se a perícia era amanhã, por exemplo, mudou a data, é urgente. Só que eu consigo delegar. Porque é uma tarefa que ela não precisa ser feita por mim, diferentemente talvez de um recurso que eu vá fazer, um recurso especial, por exemplo, eu quero fazer esse recurso, ele é importante e urgente. Se é uma tarefa delegável, dar um recado, eu posso passar para a secretária, para o estagiário fazer isso. Só que você tem que organizar e colocar isso na agenda, né? Passar porque isso gera muita interrupção. E aí você tem o outro quadrante, que são tarefas não urgentes e não importantes. Então, você pode adiar essa tarefa, né? O que que seria essa tarefa não urgente, não importante? Fazer uma compra, comprar uma cadeira nova, né? Não tem urgência, e não é tão importante. Você pode deixar para depois, né? Então, você faz esse método, você já alivia ali na sua cabeça, e quando você lança aquilo na agenda, você tira, né? A gente chama de download mental. Você tira aquilo da sua cabeça, você lança aquilo no papel, meio que desafoga a mente, né? E aí segue as prioridades, coloque duas prioridades no dia, faça as duas, depois faça as outras. Você vai ver que flui muito melhor, né? Quando você termina uma, você sente que você mais. Como se você se sente melhor, né? Então, faça primeiro a urgente e importante, depois faça as outras. A agenda pessoal. Coloca a agenda pessoal na sua agenda profissional. Então, se você tem que ir no salão, se você tem que comprar um sapato, você tem que ir no cabeleireiro, coloca aquilo na agenda, marca, trava a sua agenda, ó, resolver questões pessoais. Tem que levar o filho na escola, enfim, coloca isso lá e passa para a sua equipe para não, né, não dar o conflito ali de horário, senão agendou o cliente, não, mas esse horário eu não vou estar aqui, eu vou estar no banco. Então, lembra, né? Todo domingo eu gosto de fazer isso. Chegou no domingo, trabalha já a sua agenda, o que você tem de importante naquela semana, e já coloca também as suas atividades pessoais, suas questões pessoais dentro da agenda, justamente para travar ali, para não dar um conflito, né? Inteligência artificial. Quem usa inteligência artificial no escritório? Tem muito tabu, né? É aquelas notícias que a gente vê que o advogado foi multado porque ele usou uma jurisprudência que não existe. Então, há um certo receio de usar a inteligência artificial, mas quando você entende, né, ela facilita muito o escritório, facilita muito o dia a dia, e você não pode, né, deixar que a inteligência artificial faça tudo, você tem que conferir, tem que verificar, mas a gente tem hoje muitos métodos que facilitam. Por exemplo, a gente tem inteligência artificial, além do chat GPT, que é mais genérico, a gente tem inteligência artificial para a confecção de peças jurídicas, por exemplo. A gente tem o JUS IA, que é a inteligência artificial do JUS Brasil, por exemplo, que ela coloca jurisprudências reais, extraídas do site mesmo. E ela coloca, inclusive, o link ali que você pode clicar e você confere dentro do próprio JUS Brasil que aquela jurisprudência existe. Então, isso vai te economizar quanto de tempo, né, para você trabalhar no estratégico do seu escritório. Então, não tenha receio de usar a inteligência artificial, procure mesmo, tenha só o cuidado, né, de conferir, porque ela é uma máquina, então ela não vai, alguns pormenores, ela não vai acompanhar. Então, você precisa dar o prompt correto, né, para ela. O principal é isso, você dá as informações, quanto mais informações você coloca lá no chat, na IA, mais ela vai te dar respostas completas. Então, você quer que ela te ajude ali com o esboço de uma petição inicial, cite bem detalhadamente
né, os fatos, como que você quer, já fale se você quer o número de jurisprudência, se você quer uma fundamentação maior, se você quer que aborde esse e esse tema, enfim. Quanto mais informações você alimenta, mais o resultado é importante, né? E aí, quando a gente falou de planejamento anual, de planejamento do escritório, é muito importante isso. Façam, não deixem de fazer, se vocês não fizeram ainda. Abra um documento de Word, escreve lá quais são seus objetivos, quais são suas metas, e define esses objetivos de acordo com o setor, por exemplo. Qual que é seu objetivo no comercial? Ah, eu quero aumentar em 50% o número de fechamentos de contrato. Ótimo. Qual o seu objetivo no financeiro? Eu quero aumentar o meu faturamento, né? Eu quero no operacional, eu quero entrar com as ações em até 15 dias. Tenha isso como meta e trace ali os objetivos ali que você vai fazer, as metas, aliás, as ações que você vai fazer para chegar nesse objetivo. E quando você tem isso no papel, você consegue deixar tudo muito mais claro, né? Como que você vai fazer. Ah, Lilian, como é que eu vou aumentar o faturamento? O que que eu tenho que fazer? Não é uma fórmula mágica, né, gente? É sempre, eu digo que na advocacia a gente tem que ter pelo menos 5 portas de entrada para o cliente chegar até no escritório. A gente não pode contar só com indicação, por exemplo. O escritório que conta só com indicação, ele não escala, ele não cresce. Por quê? A indicação ela vai te deixar ali, né? Você não consegue aumentar tanto o número, você vai ficar ali, né? 5, 10, 15 contratos. Mas se você quer escalar, você quer aumentar o fechamento de contratos, você não pode depender só de indicação. Então, o que que você tem que fazer? Faça um portfólio de serviços. Qual que é hoje o seu portfólio de serviços? Vocês sabem? Vocês fazem isso? O que que o seu escritório oferece? Muita gente não sabe, não tem isso delimitado. O meu escritório ele oferece benefício previdenciário do regime geral, né? Oferece planejamento previdenciário, ações trabalhistas. Então, faça, descreva quais são todos os serviços que você oferece e o ticket médio de cada um desses serviços. Coloque lá quanto que você fatura por média em cada uma ação. Se é família, por exemplo, a média é 10 mil por divórcio. Então, coloque isso lá. E aí, quando você tem esse portfólio, você sabe que se você fechar 10 ações de ticket de 10 mil, você vai ter 100 mil por mês de faturamento. Então, muitas vezes você precisa, né, ter essa noção até para você entender onde você tem que focar os seus esforços. Se você, por exemplo, trabalho com salário maternidade. Salário maternidade, ele me dá um ticket médio de um salário. Então, talvez eu possa focar mais em outros benefícios que dão um valor maior de honorários, gastar minha energia, se eu vou produzir um conteúdo, eu vou produzir um conteúdo naquele nicho que me oferece um ticket médio mais alto, né? Isso é uma estratégia. E veja também se no seu portfólio de serviços você tem honorários de curto, médio e longo prazo, porque é isso que sustenta o escritório. Então, se você depender só de ações de êxito, é muito difícil, né? Você precisa de uma quantidade grande, você precisa de muito tempo até aquela receita chegar. Então, tem as opções de ações que cobram honorários iniciais, tem os serviços administrativos que não dependam da justiça. Por exemplo, planejamento previdenciário. Você faz o estudo, cobra aí, né? Geralmente é de um salário a 2, 3 mil reais, dependendo do planejamento. Mas você entrega o planejamento, você gasta ali umas 2, 3 horas nele, entrega e acabou. Se for pensar, é muito melhor do que um processo que você vai ficar 1, 2, 3 anos fazendo audiência, cumprindo prazo, fazendo recurso. Então, veja se dentro da sua área de atuação tem algum nicho de forma administrativa, né? Inventário extrajudicial, enfim, joga lá no chat GPT quais são os nichos de atuação dentro do direito de família que dão honorários iniciais, dentro do direito criminal, enfim, coloque lá e você vai ver que tem muitas opções que você pode começar a trabalhar, né? Precificação. Como é que eu precifico o serviço? Isso é tão complicado porque o advogado ele tem muitas vezes medo de cobrar, né? Não sabe precificar, não sabe dar o preço, aí cobra 2 salários de uma ação, não dizendo que qual é o valor, cada um define ali o seu valor, mas você às vezes precifica mal, porque você cobra um valor que não corresponde ao trabalho que você vai ter, né? Você já viu qual o valor da sua hora?
Se você vai trabalhar naquele processo ali durante 2, 3 anos, aquele valor que você cobrou, ele vai suprir a sua hora de trabalho? Muitas vezes não. Então, faça, né, o cálculo dos custos que você tem com o processo, para você ter um lucro efetivo. Então, acha ali qual que é o valor que você tem de despesa mensal no seu escritório, né? Qual é o para você chegar ali no valor mínimo que você pode cobrar por hora de trabalho, porque tem contrato que é melhor você dispensar do que ter aquele trabalho todo, vai te tomar muito tempo e não vai te dar uma remuneração, né, justa. E na hora de passar o preço para o cliente também, uma estratégia, né, que a gente usa, assim, a gente tem a ancoragem de preço, a gente tem uma estratégia, mas o ideal é que você passe o preço para o cliente sem dó, sabe? Muito advogado às vezes fala assim, o cliente pergunta o preço, aí o colega fala, não, a gente vê depois, não, isso aí é tranquilo, não, a gente parcela, nós dá um jeito. Não, você precisa falar e você precisa falar com naturalidade para o cliente entender que o seu serviço ele tem um valor. Então, olha, esse serviço aqui ele tem um valor de R$ 5.000, esse valor ele pode ser pago à vista, com desconto, ou em 3 vezes no cartão. Qual forma é melhor para o senhor? Então, percebe quando soa natural, o cliente ele fica mais sem acesso para pedir desconto, enfim. Mas antes de você passar o preço, né, você vai mostrar para ele qual que é o valor do seu serviço. E como que você mostra isso? Com autoridade, com posicionamento. Então, perceba que o cliente, ele muitas vezes ele precifica o seu serviço antes de você passar o preço, ele julga, por exemplo, de acordo com a forma como você atende, se você passa um posicionamento ou não, ele vai julgar se ele vai te contratar ou não, se o seu serviço merece aquele valor ou não. Então, se você fica inseguro no momento do fechamento, se você não passa uma credibilidade, o cliente ele não vai perceber o valor do seu trabalho. Então, é importante trabalhar esse posicionamento, né? E isso aí a gente trabalha com a prática, a gente aprende com a prática, mas também com treinamentos, né? Então você vai evitar usar certas expressões. Você não vai falar para o cliente, eu acho que dá certo. Você não vai usar essa expressão eu acho. Você fala, acredito que com a estratégia correta a gente possa conseguir, o seu processo é viável, sim. Então, falar com mais firmeza, né? Um outro ponto, você não vai falar que a gente vai tentar. Não, nós vamos tentar. Não, quando você fala tentar, já parece que já está difícil, né? Já parece que não vai conseguir. Eu vou tentar. Então, mude essas expressões, né? Use expressões mais firmes. Olha, nós vamos trabalhar no seu processo, que é a minha especialidade, você pode ficar tranquila, a minha equipe está aqui para te atender. A gente faz isso muitas vezes aqui, a gente já entrou com esse processo, com esse tipo de ação várias vezes. Inclusive, essa semana mesmo teve um cliente com essa mesma situação do senhor que a gente conseguiu. E você gera uma prova social também para o cliente, né? Quando você fala que teve outras ações como aquela, o cliente fica tranquilo, não, se ele resolveu para o outro, ele vai resolver a minha. Claro que você não pode fazer promessa, todo mundo sabe, né? A gente não pode prometer resultado. É causa-ganha? É causa-ganha. Não, não existe causa-ganha. Então, quando o cliente fala assim, mas isso é causa-ganha, a gente ganha, você fala assim, olha, da minha parte, você pode ter certeza que o trabalho vai ser bem feito. Você pode ter plena confiança que isso aqui é a minha especialidade. Você pode ficar tranquilo e deixar na minha mão. Agora, o juiz que decide. O resultado do processo não tem como eu te garantir, porque não depende de mim, mas só fica tranquilo que eu vou fazer o melhor trabalho possível. É isso, né? E aí, gente, deixa eu passar aqui. A gente falou de setorização, né? Contratação de colaboradores. Alguém tem dificuldade em contratação de colaboradores? Eu vejo tanto, né? Às vezes até para contratar estagiário, que muita gente fala, nossa, é difícil, não consigo ninguém. Enfim, o que que eu vejo de experiência, de conversas, o que que eu cheguei à conclusão com relação à contratação de colaborador? Você nunca vai achar alguém como você, até porque a gente não é 100% em tudo, e você nunca vai achar alguém que é bom em tudo. Então, você tem que ter características que são essenciais no colaborador, por exemplo, o colaborador ele tem que ser proativo, ele tem que identificar ali o que tem que ser feito, ele tem que ter atitude, ter iniciativa, e ele tem que ter responsabilidade, né? O colaborador que falta, que atrasa, que não confere o que faz, que erra muito, claro que esse aí você não vai contratar. Mas se ele é responsável, se ele é proativo, às vezes ele não vai ser 100% em tudo. Por exemplo, ele é proativo, ele é comunicativo,
mas ele não é tão técnico, ele não é tão bom na redação jurídica. Então, eu vou colocar ele para fazer atendimento, para ligar, para atender telefone, para responder o WhatsApp. Então, você coloca ele naquela função em que ele se encaixa mais. De outra forma, ele é técnico, mas não é comunicativo. Então, você vai colocá-lo no setor operacional para fazer petição. Então, que muita gente, né, tem esse tabu que não consegue colaborador é justamente porque às vezes quer que a pessoa seja boa em tudo, né? E não é. Então, você vai extrair ali o que ela tem, o que ela tem de melhor e colocar ela naquela função em que ela faz aquilo melhor. Lembrando que o colaborador, você precisa que ele tenha, que ele dê retorno para o seu escritório para você investir nele, né? Então, você faz o investimento, você faz a contrapartida ali, paga para ele o salário, a remuneração, ele precisa te devolver aquilo em lucro para o seu escritório, porque a gente está falando que é uma empresa, né? A gente tem que mudar essa percepção. O nosso escritório é uma empresa. Então, a empresa, qual que é o intuito dela? Dar lucro. A gente sabe, né? A gente tem toda a questão do código de ética, a gente não pode mercantilizar a profissão, mas a gente tem que entender sim que é uma empresa. Então, se o colaborador não, ele não retorna aquele investimento que você faz nele, você tem que dispensar e contratar outro colaborador, tá? Vamos falar um pouquinho de marketing jurídico? Quem aí já posta conteúdo? Como é que estão as redes sociais? Olha, gente, eu estou jogando muita informação porque é muito denso. Vocês estão vendo aqui que é muita coisa estrutural. Estou tentando fazer um apanhado aí, abordando o maior número de conteúdo possível dentro do pouco tempo aqui que a gente tem. Mas depois, se tiverem dúvidas, eu complemento. A gente vai conversar no final sobre a mentoria, sobre abordar, aprofundar esses conhecimentos. Mas eu acho muito importante a gente trabalhar, a gente falar um pouquinho do marketing jurídico, porque hoje em dia a gente é uma ferramenta que, se o advogado não tiver, ele não consegue, né, escalar. É muito difícil sem esse posicionamento, porque os escritórios eles estão competitivos, né, muito competitivos. Então, quem domina o marketing jurídico e tem posicionamento estratégico nas redes sociais está saindo na frente. Isso é tão legal porque você tem uma antes, né, lá eu estou aqui há 10 para 11 anos com o escritório na advocacia, mas tem colegas aí que estão há mais tempo e tudo, a gente vê muita mudança, né, já de 10 anos para cá, imagina de 20, 30 anos atrás. Porque antes a gente tinha, era muito mais elitizada a profissão, então o advogado abria o escritório e ele já, os clientes chegavam e era só isso, né? Hoje não, hoje você tem muitos colegas, muitos advogados, e tá saindo na frente quem está no jogo, quem está conseguindo ali uma visibilidade maior. Às vezes você vê que aquele colega de faculdade que era mais inteligente tá muito para trás do que era mais comunicativo, sentava no fundão, porque o que estava no fundão lá na faculdade, ele entendeu o jogo, ele está fazendo marketing jurídico, ele está investindo em tráfego, ele está fechando contrato, ele pegou um nicho bacana e ele está na frente do cara que era ali o nerd, né? Então, isso é democrático, mas ao mesmo tempo coloca a gente, principalmente quem não tem um receio ali de produzir conteúdo, de aparecer e tudo, coloca a gente nessa posição de não entrar, né? Ah, não vou fazer conteúdo, não consigo fazer. Mas veja que tem estratégias, né? Mesmo quando você não quer aparecer ali, dar a cara, você tem estratégia de produzir conteúdo até sem aparecer, né? Mas precisa produzir conteúdo. Então, como que você faz isso, né? Marca um dia lá na sua agenda, separa uma manhã, uma tarde, grava conteúdo. Sei que tem gente que não gosta de aparecer, mas começa, gente. Começa, faz. Se eu pegar o primeiro vídeo que eu fiz, falando de produzindo conteúdo, foi falando daquelas ações do FGTS, e aí eu fiz um vídeo assim, gente, eu não tirei ele do meu Instagram. Se correr lá embaixo, lá em 2020, 2021, tá lá. Ficou péssimo, mas assim, foi o primeiro, e os outros foram melhorando. Eu acredito que eu ainda posso melhorar mais, né? Todos podemos melhorar sempre, mas gravar, produzir conteúdo é fazer, pega a câmera e faz, sabe? E você muitas vezes não vai ter aquele retorno imediato. E isso é uma questão que a gente tem que entender que o Instagram, ele não gera para você contratos automaticamente. O Instagram não fecha contratos.
por si só, de forma automática. É mais de uma forma indireta. Então, o seu Instagram, ele é a vitrine, né? Que o seu cliente vai entrar e vai ver o que você faz. Ele, quando ele entra, ele vai ver se você é bom, se você não é. Quando ele vê o seu perfil no Instagram, ele já sabe se ele vai te contratar ou não. Se você é bom profissional ou não. Perceba que a gente sabe que nem é isso o mais importante, né? A gente tem profissionais incríveis, tecnicamente, mas se o Instagram deles não passar essa imagem, esse posicionamento, o cliente não vai achar que ele é bom. Então, você não basta você ser bom, você tem que parecer bom. Então, é importante o que você posta, é importante como está a sua imagem, né? Lá no Instagram, a gente tem perfil pessoal, é natural, mas até o perfil pessoal, né? Você tem que, quando ele é o seu perfil pessoal e o perfil da advocacia, claro, você pode colocar coisas pessoais, e ali, quando a gente fala pessoal, né, por exemplo, uma viagem, ali, um momento em família, isso é bom você postar, mesmo no seu conteúdo do escritório, porque você gera uma conexão com o cliente, né? O cliente vê que sim, né, você é uma pessoa como todo mundo, então é bom que tenha conteúdo pessoal, mas não conteúdo que prejudica a sua imagem. Então, muita gente às vezes me pergunta assim, Lília, o que que você acha desses vídeos? Engraçados, esses vídeos, esses memes e tudo. Eu penso o seguinte: o conteúdo ele tem que ser estratégico. Então, primeiro ponto, você vai definir quem é o seu público-alvo, quem que é a pessoa que você quer alcançar. Então, por exemplo, se você trabalha com direito previdenciário, o seu público ele é um público de idosos, de pessoas, né, se for BPC, pessoas mais carentes. Se você é criminalista, aí já é outro tipo de público, né? Se você é familiarista, já é outro tipo de público. Então, defina quem é o seu público-alvo. Definir o seu público-alvo, antes de gerar um conteúdo, pensa se aquele conteúdo vai chegar no seu público-alvo. Porque quando você posta esses vídeos, por exemplo, eu vejo muito vídeo de colega criticando o cliente que é chato. O cliente que passou um dia, ele já pergunta do processo. Aí vai lá, faz um vídeo, mas faz no perfil do escritório. Aí o cliente está lá, ele vê, ele não vai querer te contratar. Então, faça conteúdo estratégico. Então, para quem você está falando? Quem que é a sua audiência? Quem que é o seu público-alvo? É o seu cliente fim. Então, pense que o seu conteúdo ele tem como que ele vai chegar naquela pessoa que você quer que seja o seu cliente. Então, esses vídeos engraçadinhos aí de piadinha, não faça se ele vai fazer com que a sua imagem profissional caia, né? Então, tem alguns que não falam mal de cliente, que são mais tranquilos, que são até legais, você pode fazer, mas tenha cuidado para ver se não vai prejudicar a sua imagem. Então, quando eu falo, né, dessa imagem, tudo é justamente o posicionamento. Esse posicionamento é uma forma de marketing, por quê? É o que o seu cliente vai ver. E a gente tem vários tipos de produção de conteúdo que a gente chama de marketing de conteúdo jurídico. O marketing de conteúdo, ele é permitido pela OAB, tá? A gente tem o provimento 205, né? Aqui, ó, até mencionei ele aqui. Ele prevê que todas as publicações, publicações em perfis, redes sociais, elas podem ser feitas desde que elas tenham caráter informativo, tenha descrição e sobriedade e não pode ter mercantilização. Então, como que você faz um conteúdo sem infringir o Código de Ética e o provimento 205 da OAB? Você vai fazer um conteúdo informativo, tá? Então, você vai falar sobre o direito daquela pessoa. Você pode fazer uma chamada para ação no final. O que que é a chamada para ação? É aquele entra em contato. Depende. Esse entra em contato você não pode fazer, não. Mas você pode fazer de uma outra forma, por exemplo. Você acabou de falar ali, por exemplo, que a pessoa tem direito à revisão do benefício. E aí, no final, você pode falar, caso tenha mais dúvidas, caso queira mais informações, estamos à disposição. Isso não atinge não fere o código de ética, quando você se coloca à disposição para mais informações, para esclarecimento. Você não pode fazer o oferecimento do serviço direto, entre em contato comigo, você não pode prometer resultado, né? Você não pode dizer, olha, se você entrar, você vai ganhar uma indenização X ou Y. Esse tipo de. Apesar que a gente vê muita bizarrice, né? Mas a gente não faz, né? Então a gente tem que seguir até para ficar um perfil mais, digamos assim, mais bacana, né? Mais transparente, enfim.
Então, a gente pode produzir esse tipo de conteúdo desde que ele seja informativo, desde que ele tenha caráter informativo. Você não pode fazer oferta direta de serviço, tá? Mas com essas questões, né, passando informação, conteúdo jurídico, você pode fazer tranquilamente. Outra forma que você pode utilizar para criar conteúdo digital, você pode fazer live, tá? Então, live no. Gente, muita gente tem preconceito com o TikTok, mas vocês sabiam que tem advogado fechando muito contrato com o TikTok? Tem. Fazem uma live lá no TikTok, e aí o título dela é Informações sobre benefício previdenciário, informações sobre direito trabalhista, e vão respondendo as dúvidas das pessoas. E ali elas acabam fechando contratos, porque o cliente ele pede, né, a ajuda, ele manda as dúvidas, então é uma forma, né, de prospecção. Live, você pode fazer live simultânea no YouTube, no Instagram, no TikTok. Você pode produzir artigo jurídico e colocar lá no Jus Brasil. Quando a pessoa pesquisar, ela vai acessar o seu nome. Isso gera também muita propriedade, né? Isso gera ali para o cliente, para o público, gera um bom posicionamento. É bom que você faça esses conteúdos jurídicos, né? Você pode fazer reels, que são os reels, você pode fazer o conteúdo estático, que são aqueles posts ou o carrossel, né? Cada um tem uma finalidade diferente. O post estático, ali, ou o carrossel, ele vai chegar para a sua audiência, ele vai chegar nos seguidores que você já tem. Enquanto o Reels, ele vai em outras pessoas que não são seguidores. Então, o Reels, ele é estratégico para você aumentar a sua base ali de seguidores, né? Então, é bom que você tenha os dois tipos de publicação. O ideal é publicar todo dia, tá? Pelo menos 3 vezes por semana. Tira um dia na sua agenda, produz, faz ali 10, 20 vídeos, faça esses conteúdos e vá soltando ali no decorrer do mês. Stories. Stories, ele é para manter a sua audiência que você já tem ali dos seus seguidores, né? Ele vai ficar 24 horas, vai aparecer só para os seguidores, mas ele é interessante no perfil do Instagram. Abre o Stories, faz um vídeo, por exemplo. Você não pode falar de um caso pessoal ali do escritório, de um caso de um cliente seu, você não pode falar de um resultado de uma sentença. Mas você pode utilizar isso com caráter informativo. Por exemplo, olha, gente, tive um cliente aqui que ele estava em dúvida se fazia assim ou assim. Vocês têm essa dúvida também? Me conta aqui. Então, dá passar esse caráter informativo, né? Abrir o stories, fazer um vídeo, narrar uma situação. Você pode abrir caixinha de pergunta. Caixinha de pergunta ela é muito estratégica quando você não tem criatividade ali tá sem criatividade para saber o que você vai fazer. Abre a caixinha de pergunta, coloca lá, por exemplo, deixa os seguidores perguntarem, né? O que que eles, as dúvidas deles, enfim. E aí você pega aquilo, grava um vídeo e você posta no Stories e depois você faz um Reels respondendo aquela pergunta, né? E fica bom porque fica natural, fica espontâneo, tem ali a pergunta em cima, então fica visualmente bacana. Então tem essa estratégia também. Deixa eu só conectar meu carregador aqui. Vamos continuar, tá, gente? Então, a gente está falando de produção de conteúdo no Instagram. Uma coisa que é essencial, que eu não sei se você já tem, quem não tem, gente, para ontem, Google Meu Negócio, tá? O Google Meu Negócio ele é extremamente importante para quem tem escritório, porque o cliente, quando ele quer um advogado de uma determinada área, onde que ele pesquisa normalmente, né? No Google. Então, se você não tem o Google Meu Negócio, você não existe na internet. A pessoa vai digitar lá, advogado criminalista, advogado direito de família, em Belo Horizonte, em São Paulo. Você não vai aparecer se você não tiver no Google Meu Negócio. Então, assim, essencial que você faça, vai lá, digita lá Google Meu Negócio, faz o seu cadastro do seu escritório, coloca lá seu endereço, seus dados. E muito importante, peça avaliação para os clientes, tá? A avaliação é o que a gente faz, né? Quando você quer ver um restaurante, um hotel, você não vai nas avaliações. As pessoas hoje estão fazendo isso para os advogados. Elas querem ver as avaliações que o advogado tem no Google. Então, tem que pedir avaliação, tem que pedir. E é importante que você fique com 5 estrelas, tá? Eu tenho o Google Meu Negócio já há alguns anos e ele estava 4,9 estrelas porque teve um bendito que não é cliente, que eu não sei quem é, que acho que é um perfil até fake, porque não tinha uma foto aleatória.
E ele avaliou 3 estrelas no meu escritório, é, sem fazer um comentário nem nada. Ele não é da base de clientes, né? Então, isso pode acontecer. Aí, o que que eu fiz para conseguir sair de 4,9 para 5 estrelas? Eu fiz uma campanha de indicação. Então, eu falei com meus colaboradores do escritório, todo mundo vai pedir indicação, vai pedir avaliação para os clientes. Então, vai lá, chama o cliente, ó, pode avaliar aqui, para atender o cliente, pede avaliação, mandou informando de audiência, viu que o cliente está satisfeito com o escritório, pede avaliação. Você não vai pedir avaliação para o cliente, que às vezes é mais difícil ali, que você já viu que ele talvez não esteja tão satisfeito com o serviço, você não vai pedir. Mas teve sentença procedente, pagou o alvará, fez atendimento, peça para o cliente avaliar. E aí, com isso, né, eu aumentei o número de avaliações e voltou para 5 estrelas. Então, é muito importante ter isso, principalmente quando você tem atendimento digital, né, online. Quando você faz isso, você precisa que tenha essas avaliações, porque o cliente de outra cidade, ele não te conhece, né? Ele não sabe quem é você, ele não vai no seu escritório. Então, ele tem que ver essas avaliações positivas no Google, tá? Então, a gente falou do marketing online. Falamos de Instagram, de, né, publicação de conteúdo, enfim, falamos do Google Meu Negócio, agora vamos falar do marketing offline, que é muito importante. Quando eu falo pelo menos 5 portas de acesso ao cliente, é isso, tá, gente? Você tem que fazer movimentos, movimentos. Você não pode ficar contando com a sorte, contar com indicação. Esses movimentos, né, que você faz em conjunto é o que vão fazer o seu escritório crescer. Então, quando a gente fala de marketing offline, a gente tem as indicações de clientes e essas indicações elas podem ser fomentadas, tá? Você tem um cliente já da sua base de clientes. Você pode perguntar para ele, olha, se você souber de alguém que está precisando, você pode indicar, eu vi que você gostou do meu serviço, sabe de alguém que está precisando. Você pode fazer fomentar essa indicação, tá? Não tem problema nenhum. Então você pode ir nessa base de clientes e fazer isso. Outra forma de marketing offline, o network, né? O bom e velho network. Saia de casa, então seja intencional nas suas relações. Você está na academia, ali tem potenciais clientes. Você está num casamento, enfim, no seu dia a dia ali, você tem, se você for intencional, você fecha contratos. Pense que os lugares que você frequenta, igreja, academia, clube, as pessoas sabem o que você faz nesses lugares. Elas sabem que você é advogado, mas elas sabem qual problema você resolve, né? Quando você se coloca nessa posição, as pessoas elas vão até você, quando elas sabem o que você resolve. Por isso a importância também de você manter uma rede social ativa, porque quando você posta ali o que você faz, o que você resolve, o problema que você resolve, se aquele seguidor tiver aquele problema, ele vai lembrar que é você que resolve. Então lembra disso, né? Eu já fechei contrato na academia, né? Que a cliente me seguia. Ela me seguia porque ela me conhecia da academia, e eu estou sempre postando benefício previdenciário. Ela falou, Lilia, eu vou completar 62 anos em abril, você vai fazer minha aposentadoria. Eu falei, opa, vamos lá. Aí já peguei o telefone dela também, já fechei, já combinei com ela, né? Tive essa proatividade, então é isso, é a gente ser intencional, né? A gente ser intencional no que a gente faz, porque aí realmente as coisas vão acontecendo, tá? Palestras, nem sempre, né, a gente consegue um palco, a gente consegue uma palestra, mas tente ali se posicionar, ofereça. Às vezes tem uma associação de bairro, né, tem é, lugares ali que você sabe que tem uma possibilidade de você ir lá, dar uma palavrinha, ofereça esse serviço, né, de palestra, por exemplo, vai numa associação, olha, trabalho com INSS, eu podia falar aqui sobre aposentadoria rural, podia marcar um dia ou sobre direito trabalhista, enfim, se coloque, né, em posições que você seja visto, que você seja lembrado. Rádio, né, entrevista, tudo isso faz parte do marketing offline também. Tráfego pago, a gente voltando ali no online, tráfego pago, é importante ter um gestor de tráfego, tá? O gestor de tráfego é que é o especialista que vai alinhar ali o que vai publicar, ele já tem as métricas, então sempre se possível, reserve esse investimento para o tráfego pago, mas tenha a gestão também por trás, tá? Senão vai só chegar ali para você
enfim, você não vai, né, conseguir fechar. Então, no marketing jurídico, não pode, né, divulgar preço e pagamentos, não pode prometer resultado, não pode ostentação, não pode, fazer anúncio ali com cunho comercial, não pode ter comparação, você não pode falar assim, é, por exemplo, postar um cliente falando, ah, eu fui no outro advogado, não consegui, só com você eu consegui, o outro advogado não ganhou minha ação, você ganhou, enfim, né, não pode ter esse tipo de comparação. Então, marketing jurídico é isso, pode ser feito desde que você atenda esses requisitos, né, do provimento 205, caráter educativo e informativo. Mas o que que é interessante quando a gente fala, né, é possível fazer um conteúdo informativo que não seja chato? É possível, porque, gente, ninguém está lá no Instagram para receber informação. Não tá. Ninguém quer, ninguém está passando lá no Instagram para saber quais os requisitos da uso campeão extraordinário. Não. Mas a pessoa ela quer saber se ela vai ter uma vantagem. Ela precisa saber se ela vê que ela tem uma vantagem, possibilidade de vantagem, né? Ou de não ter um prejuízo, ela se sente atraída por aquele conteúdo. Por isso que a gente fala do gancho inicial, né? Você ter o gancho inicial ali nos 3 primeiros segundos para prender a audiência. Então, ao invés de falar assim, você sabia que o INSS, não, não, chega já com o que vai te prender a atenção. Sabe? Então, por exemplo, saiba como receber um salário mesmo sem ter contribuído para o INSS. Então, a pessoa fala, ó, então isso aqui pode me interessar, vou mandar isso aqui para minha tia, para minha avó. Então, veja, né, que o conteúdo ele tem que ser estratégico, tem que ser educativo, tem os limites, mas você tem que usar a estratégia, porque senão não vai ter engajamento, né? Bom, vamos falar um pouquinho de vendas, só para a gente concluir os pilares, né? Que eu falei que a gente ia trabalhar os 4 pilares do escritório lucrativo. Então, é gestão, marketing, vendas e posicionamento. A gente falou de gestão, a gente falou de marketing, falamos de posicionamento, vamos falar de vendas. Alguém já parou já estudou sobre isso, já entendeu que o seu serviço advocatício, ele é uma venda? Você está vendendo um serviço? Já pararam para pensar nisso? Que você está vendendo o seu serviço, então não é como se estivesse conversando só com alguém, você tem que entender sobre a venda. É justamente isso. Existem técnicas de venda, técnicas para fechamento de contrato, né? A primeira coisa que a gente diz, né, quando você vai conversar com o cliente, primeiro ponto, gera conexão, é o rapport, gera reciprocidade, fala de outra coisa, não chega já falando direto do problema. Pergunta como que a pessoa está, de onde que ela é, gera uma conexão. Eu vejo isso muito aqui na minha prática, o meu público-alvo, eles são pessoas geralmente carentes, né? Pessoas ou doentes, ou idosas, ou pessoas da zona rural também, para aposentadoria rural. Então, você percebe o perfil do seu cliente. Qual que é o perfil do seu cliente? Se eu estou lidando com um empresário, com uma pessoa que é mais instruído, eu tenho que usar ali uma imagem mais sofisticada, eu tenho que passar ali um posicionamento mais técnico. Mas se eu estou diante de uma pessoa que está buscando um BPC, uma senhora muito, né, carente, com pouca instrução, eu não vou usar termo jurídico com ela, né, gente? Eu não vou ficar pomposa, eu não vou ficar ali falando juridiquês com ela. Então, é importante a gente ter essa adequação, né, essa reciprocidade com o cliente. Então, perceba primeiro qual a característica do seu cliente. Se é um cliente mais simples, então gera uma conexão. Chegou o cliente da zona rural, de onde que o senhor é? Ah, sou lá de Marmelada. Ah, que legal, eu tenho um parente lá, eu tenho um cliente lá. Nossa, bacana, lá é perto do sítio tal, do não sei o que. Ah, legal conhecer. Nossa, legal aquele dia lá, aquela ponte lá que caiu. Enfim, cria uma conexão com o cliente, sabe? Pergunta de onde que ela é, onde que ela trabalhou, se tem filho. E é interessante você, quando você tiver com esse cliente de novo, né, você lembrar. Isso gera uma conexão, por exemplo. Você ligou, conversou com o cliente no telefone, aí ela falou que estava no hospital com a filha. Então, a cliente foi no escritório, você perguntou, e aí, sua filha melhorou? Sabe? Cria uma relação próxima, com uma relação humana ali com o seu cliente. O cliente quer isso, sabe? E eu percebo muito das avaliações positivas, por exemplo, do meu escritório. Se vocês digitarem lá Terra e Leal, vocês vão ver as avaliações. E muita gente fala que foi bem atendida, que teve um atendimento humano, que foi bem recepcionado. E é isso, né? No final, é isso que o cliente quer. Ele quer alguém que entende, né? Que de igual para igual ali. Então, esse é o rapport, né? Então, na reunião.
Às vezes tem cliente que chega e fica 3 horas. Você precisa saber conduzir a reunião, porque você não tem 3 horas para perder no dia com atendimento. Então, segue esses objetivos, esses ritos. Faz o rapport, gera ali a conexão com o cliente, faz a qualificação. O que que é a qualificação? O que que é o seu problema? Né? Vamos lá, vamos entender. Tá, aí viu qual que é o problema, viu se é viável ou não. Então, aquela ação tem viabilidade? Tem viabilidade. Se não tem viabilidade, você explica e dispensa. Se tem viabilidade, você já parte para a oferta. Então, você vai ofertar o serviço. E o que que é a oferta? Você não vai falar para ele se você vai entrar no juizado especial ou se vai entrar na justiça comum, se é a justiça federal, qual que é o rito, que é uma ação de prestação de... Não, o cliente não quer saber, né, o termo técnico, ele quer saber se você vai resolver. Então, foca na solução, não no procedimento. Até porque se você explica muito o procedimento, ele pode pegar aquela informação, levar para outro advogado e pronto. Então, na oferta, você vai falar simplesmente o seguinte, né? Não precisa ser dessa forma, é só para você entender que é mais objetivo. Então, por exemplo, pelo que o senhor me falou, né, esse problema que o senhor tem que ser resolvido. E a gente tem aqui, a gente consegue fazer aqui esse processo para o senhor, para que o senhor tenha esse objetivo, que o senhor consiga, por exemplo, esse uso campeão, a gente pode fazer o processo, e o preço é X, e é assim que funciona, e você pode pagar dessa forma, como que fica melhor? Pronto, fez a oferta, tá? Dentro da oferta, você pode trabalhar os gatilhos. Então, por exemplo, a gente tem gatilhos da urgência. Como que você trabalha a urgência para aumentar a possibilidade de fechamento do contrato? Seu João, é importante, quando ele falar, por exemplo, que vai pensar, você pode trabalhar o gatilho da urgência. Seu João, pensa rápido, pensa agora, sabe por quê? Se o senhor não entrar, vai prescrever. Se o senhor não entrar agora, o senhor perde. Sabe esse tempo aqui que o senhor está sem receber, esse retroativo? Pelo INSS, o senhor não recebe. O senhor recebe se entrar com o processo. Então, vamos entrar agora, porque senão, se deixar para depois, o senhor pode perder o direito. Veja, sabe, tente usar essa urgência de que tem que fechar, tem que fazer, porque senão ele vai ter um prejuízo, vai ter um problema. Tá? Outro gatilho, prova social, é aquilo que eu falei no início. Fala que já resolveu um caso análogo, o cliente sente ali uma confiança maior, né? Mostra autoridade, mostra que você é especialista naquilo, mostra que você sabe. Deixa o cliente perceber o seu valor, né? Existe uma técnica que eu acho interessante, um gatilho mental, que é a inversão de polaridade. Quando o advogado consegue fazer essa inversão de polaridade, ele praticamente já fechou ali a venda. Um exemplo, quando você está tentando, e também está relacionado ao desapego, tá? Quando você está tentando convencer o cliente a fechar o contrato com você, a tendência é que ele não veja o valor no seu serviço. Se ele vê que você está doido para fechar, você está passando fome, ele corre. Então, haja com um certo desapego, ele não deixe parecer que você quer tanto fechar, né? Você vai mostrar ali o seu posicionamento, sua autoridade, mas não deixe parecer um desespero ali que você quer muito fechar. A inversão de polaridade é justamente isso, é você inverter a situação. No final, o cliente é que está se vendendo para você, é o cliente é que está tentando te convencer a pegar a causa dele. Por exemplo, você falar com ele assim, ó, então o senhor entendeu, né, que é importante o senhor fazer esse processo, mas antes de aceitar ter o senhor aqui no escritório, eu quero o seu compromisso. O senhor vai mandar os documentos para mim? O senhor vai mandar os documentos, o senhor vai colaborar, né, fazer o que tiver que fazer aqui no escritório, fazer os documentos, ir na audiência, participar. Não vou, não, eu quero, não vou. Então, você inverte, né, a polaridade. Ele que passa a se vender ali, a querer te contratar. Então, isso é o ponto, o auge ali da técnica de venda, né? E uma outra técnica que é interessante é a arte dos ganhos de sim. Eu acho, assim, muito inteligente, faz muito sentido essa tese, que é, você percebe que quando a pessoa ela responde sim, ela numa cadeia, né, de resposta sim, a tendência é que ela dê outra resposta sim, porque ninguém quer ser contraditório, ela não quer ser contraditório. Então, por exemplo, seu João, então você entende que é importante, né, ter esse processo, vai fazer diferença para o senhor receber esse benefício lá na sua casa para comprar o remédio da sua mulher? Não vai, sim. Ai, que bom. Então o senhor está ciente, né, que precisa mesmo, que precisa desse benefício, tudo? Sim. Então, vou mandar o contrato, o senhor assina para mim, então o senhor assina para mim a procuração, vamos fechar, vamos dar início? Vamos.
Então, percebe que uma cadeia de sims. E, ao contrário, quando você fala um não, a tendência é a pessoa repetir o não. A tendência é a pessoa falar outro não. Por exemplo, o senhor não tem interesse. Então, o senhor não tem interesse de fechar, não? Então, quando você fala um não na frase, você atrai outro não. Então, use essa técnica de sempre pedir um sim depois de outro sim. Outra técnica, eu falo follow-up. Muita gente deixa de fechar contrato porque simplesmente desiste do cliente, deixa o cliente para trás, né? Não faz o follow-up, que é você ir atrás daquele cliente que não fechou. Então, às vezes, o cliente mandou uma mensagem, você respondeu, o cliente sumiu. Chama ele depois, e aí, tudo bem? Como é que estão as coisas? E aquele problema lá, enfim, resolveu? Não, não resolveu. Vamos marcar, vem. Então, faça esse follow-up. Sempre, e é por isso que é importante ter o que a gente chama o CRM, que é essa anotação de todos os leads que chegam. Deixe registrado. Se você não tem ainda um sistema de CRM, que é o controle das conversas no WhatsApp, faça pelo menos as etiquetas no WhatsApp. Coloque lá o que é cliente novo, cliente atual. Tem como você colocar as etiquetas no WhatsApp Business. E aí vai na etiqueta de clientes novos, leads novos, e chame aquelas pessoas que não fecharam novamente, sabe? Isso é muito importante. Esse conjunto aí de fatores, ele faz com que no final você tenha uma produtividade, você tenha uma lucratividade. Bom, gente, me conta, o que que vocês estão achando? A gente já está aí, né? Já são 8h25, vamos partir já para o encerramento, para não ficar muito cansativo. Mas eu quero a participação de vocês, tá? Quero, se tiverem alguma dúvida, pode mandar no chat, podem falar comigo. E eu quero saber também de vocês, quem que gostaria de dar um próximo passo, de abordar todos os temas que eu falei, foi muito de forma muito sucinta. Mas deu para entender o que que precisa realmente para ter uma advocacia lucrativa, para sair daquele faz tudo, né? A gente sabe o perrengue que é você ficar ali trabalhando, trabalhando, trabalhando e no final só pagando contas e não tendo uma tranquilidade financeira. Quem gostaria aqui de dar o próximo passo, né, e entender melhor sobre todos esses temas, aprofundar e sair da advocacia amadora para uma advocacia próspera, para uma advocacia que seja realmente, te leve para o próximo passo, seja lucrativo, porque é muito difícil a gente ficar, né, trabalhando e sem ter uma liberdade. A advocacia estruturada, com gestão, com técnica, você consegue sair daquela posição de faz tudo, ter uma posição de liderança e ter uma tranquilidade. Parar de trabalhar você não vai, mas você vai trabalhar com qualidade. Você vai conseguir delegar, você não vai ficar sofrendo aí até cumprir prazo 11h59 da noite. Você precisa viver bem da advocacia. A advocacia, ela tem que ser a sua liberdade, não a prisão. Então, eu quero conversar com vocês que ficaram até aqui, né? E eu quero falar da PMAP. A PMAP, ela é o Programa de Mentoria de Advocacia Próspera. Eu desenvolvi essa metodologia porque eu vivi na pele o que é a advocacia amadora, o que é uma advocacia sem estrutura, sem uma gestão e como isso é difícil. Então, eu desenvolvi esse método, não foi sozinha, né? Eu estudei muito para isso também. Eu também sentei na posição de mentorada antes de ser mentora. Então, tudo que eu passo, até hoje, né, eu faço também mentorias. Hoje eu estou em mentoria master. Eu investi muito numa mentoria master para sentar junto com os donos dos maiores escritórios do Brasil para entender como que eles fazem o escritório deles, para eu fazer no meu e passar para os meus alunos também, né? Mês que vem estou indo para São Paulo para sentar com eles para entender, para melhorar cada vez mais. E a PMAP é isso, é um método que são 6 meses de acompanhamento, né, com o aluno. Nesses 6 meses, a gente tem encontros a cada 15 dias, com aulas ao vivo, e nesses encontros a gente faz um plano de ação, então eu vejo qual é o gargalo ali do aluno, o que que ele precisa trabalhar mais. Por exemplo, eu tenho alunos que estão abrindo escritório e tem alunos que têm 10, 15 anos de advocacia e precisam melhorar a gestão. Já tem clientes, tem que melhorar a gestão. Então, qual que é o diferencial da mentoria para um curso comum? A mentoria, ela é individualizada. Ela vai atender o seu gargalo, de forma individualizada a sua realidade. Então, o plano de ação que a gente faz, ele é voltado para a realidade daquele advogado.
Então, se está no início e não tem cliente, vamos trabalhar a prospecção de cliente, vamos focar mais na prospecção. Se já é um escritório estruturado, vamos organizar a gestão, vamos organizar os colaboradores, vamos trabalhar a liderança. Então, é muito bom porque a gente consegue trabalhar realmente a dor ali do advogado e eu vejo muito resultado, é por isso que eu acredito muito no meu método, tá? Então, são 6 meses de acompanhamento e o bom, né, que eu falo porque eu exijo que implemente, então eu cobro o método aprende e executa. Eu não quero que você fique maratonando vídeo, assistindo aula e lendo apostila. Eu quero que você aprenda ali o conteúdo e você aplique no seu escritório. Então, quando a gente volta já querendo saber as ações que foram implementadas. Então, eu acredito muito no método, por isso que eu ofereço para vocês aqui, tá? Quem tiver interesse, eu vou mandar depois no WhatsApp, a gente pode marcar uma reunião individual, tá? A mentoria, quem quiser saber de valores, eu entendo que é um investimento muito plausível, tá? Para o nosso nicho. A gente sabe que a advocacia, quando você investe, ela te dá muito lucro. Ela atividade, eu digo que das atividades, né, ali de serviços é o melhor, porque você tem tickets altos, tickets altos, você consegue escalar. Então, o investimento é o valor de um processo, de um honorário, de uma ação, né? Hoje a mentoria ela está no valor de R$ 5.500, tá? Eu vou oferecer para quem participou da Masterclass o valor do ano passado, que a gente teve o reajuste agora. Então, quem participou da Masterclass eu vou manter o valor do ano passado, que é 4.890, tá? E esse valor eu mantenho aí para quem fechar até na segunda-feira, tá bom? E esse valor a gente consegue parcelar também. Então, perceba que o investimento, né, ali nas parcelas mensais, vocês aplicando, vocês vão ver que em pouco tempo você vai ter esse retorno do investimento, porque realmente, aplicando o método, você vai ter resultados. Eu confio muito e é por isso que eu ofereço para vocês. Pessoal, quero agradecer muito, muito quem ficou até aqui, de coração, viu? E estou aqui, estou à disposição. Quem quiser falar, ligar o áudio, comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Se não, pode me chamar no WhatsApp, tá bom? Agradeço muito, muito mesmo. Boa noite, pessoal. Até mais.